Nessa aula nós veremos descrição e especificação dos cargos. Descrever um cargo não é uma tarefa muito fácil. Ela requer muita habilidade por parte de quem faz a descrição. E quem faz a descrição de cargo, ela é uma pessoa que tenha conhecimento dos fatos, que tenha conhecimento daquilo que foi coletado. Então, normalmente, quem define ou quem faz a descrição de cargos é uma pessoa da área de recursos humanos ou uma pessoa da área de cargos e salários. Mas, no caso, eu também posso colocar ajudando a descrever os cargos, uma pessoa do comitê. Então, além de uma pessoa da área de recursos humanos ou da área de cargos e salários, que tenha conhecimento técnico e específico daquele trabalho que ele vai efetuar, eu também posso chamar para fazer essa descrição de cargos uma pessoa que componha esse comitê de avaliação de cargos. Uma questão extremamente importante na descrição de cargos é que ela vai estar relacionada com todo aquele material que nós coletamos. Então, dependendo da maneira que foi feita a coleta de dados, seja ela por questionário, seja ela por entrevista ou mesmo por observação local. Agora, também por experiência do analista, experiência prévia do analista, eu vou me utilizar dessas informações para fazer a coleta dos dados, ou melhor, para fazer a descrição dos cargos baseado nessa coleta de dados. Então, essa coleta de dados, ela vai ser extremamente importante para que eu defina melhor a descrição de cargos. Em outras palavras, o que eu preciso fazer aqui é organizar de uma maneira mais inteligível o que foi feito na coleta de dados. Ou melhor, o que foi coletado. Quais foram as informações que eu coletei junto lá com o ocupante do cargo sobre o cargo dele. Seja ela relacionada às tarefas ou às atribuições deste cargo. Outro objetivo também da descrição de cargos é colocar, além de colocar em ordem tudo aquilo que foi coletado lá junto com o ocupante daquele cargo, o objetivo é catalogar esses cargos. O que é isso? Catalogar os cargos significa, vou colocar em ordem, ou de uma maneira que quem não conheça sobre aquele cargo, ele possa ler em alguma coisa. Então, eu posso criar um manual, ou um livro, ou um catálogo mesmo de todos aqueles cargos que eu estou descrevendo. A outra questão relacionada à descrição de cargos é que ela vai poder ser utilizada para vários outros processos dentro da empresa. Sejam processos relacionados à área de treinamento e desenvolvimento, por exemplo. Imagine que você queira fazer um treinamento específico para uma determinada área. E ali eu tenho alguns cargos naquela área. O que eu faço? Eu olho para as descrições de cargos, olho para as atribuições, olho para as especificações e aí então eu desenvolvo todo o meu programa de treinamento. A mesma coisa, eu posso utilizar essa descrição de cargo para a área de recrutamento e seleção, na hora de fazer a contratação, ou na hora, por exemplo, de colocar um anúncio no jornal. Eu olho para a minha descrição de cargo, vejo quais são as atribuições, quais são as especificações do cargo, e aí sim eu monto o meu anúncio para colocar ou no jornal, ou numa revista, ou na internet, ou na televisão. Então a ideia agora é que a gente entenda exatamente o que são tarefas e atribuições. Um cargo, ele somente é bem descrito se eu levar em consideração aquele material que foi feito na coleta de dados, ou seja, que foi coletado lá no momento junto com o ocupante do cargo,
e eu consiga definir bem ou deixar bem organizado o que são as tarefas que foram descritas e o que são as atribuições deste cargo. A tarefa, ela está relacionada à descrição do cargo propriamente dita. Para se descrever um cargo, é necessário conhecer quais as tarefas que ele executa, quais são seus deveres e suas responsabilidades. Então, as tarefas, elas são mais repetitivas e estão concentradas naqueles cargos mais operacionais, por exemplo. Ou seja, aqueles cargos que estão concentrados no nível mais inferior do organograma da empresa. As atribuições, no entanto, estão relacionadas às características que o ocupante do cargo tem que ter para executar ou efetuar determinada tarefa que está relacionada ao seu cargo. Normalmente, são questões relacionadas à sua instrução, à sua experiência ou à sua responsabilidade. E, por esse motivo, estão concentrados em cargos mais elevados dentro da estrutura organizacional da empresa, no organograma, por exemplo. São cargos, por exemplo, de níveis administrativos, ou de nível gerencial, ou de nível diretivo, por exemplo. Essas são as atribuições que são extremamente importantes de estarem dentro da descrição de cargos. E que eu encontro elas onde? Naquela coleta de dados que eu fiz anteriormente. Então, vale dizer que as atribuições, elas estão relacionadas àquelas funções ou àqueles cargos que exigem, por exemplo, um maior esforço mental ou uma maior concentração para determinada tarefa, para executar determinada tarefa no seu dia a dia. Agora, a ideia é que a gente entenda exatamente quais são as principais regras para uma boa descrição de cargos. À medida que a gente vá evoluindo a nossa descrição de cargos, é importante que cada um dos ocupantes do cargo seja colocado em determinada posição dentro do organograma. Em outras palavras, o que eu preciso fazer é ter uma atenção muito grande naquele momento que eu estou fazendo a descrição do cargo, exatamente para que não escape nenhuma situação ou nenhum detalhe importante que vá depois, futuramente, diferenciar um cargo do outro no seu nível, por exemplo, de complexidades e responsabilidades. Então, agora chegou a hora de nós formalizarmos a descrição de cargos, ou seja, eu vou colocar de uma maneira organizada tudo aquilo que eu coletei. Em outras palavras, eu vou fazer uma padronização ou uma catalogação dos cargos dentro da empresa ou dentro da estrutura organizacional. Então, para se descrever um cargo, temos que ter em mente que a descrição é impessoal. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que eu faço uma descrição de cargo, eu não posso me referir à pessoa, e sim sempre ao cargo. Ou seja, quando eu fiz a coleta de dados, eu dei a instrução lá para quem ocupa o cargo, que ele deveria colocar informações a respeito do cargo, e não dele. Por exemplo, quando eu pergunto qual é a instrução, eu não estou perguntando qual é a instrução do indivíduo ou da pessoa que ocupa aquele cargo, mas sim qual é a instrução que ele entende que aquele cargo necessita para executar as tarefas que lhe são inerentes àquele cargo. Isso é ser impessoal, ou seja, não me refiro à pessoa, mas sempre olho para o cargo, como ele é, ou como ele deve ser, ou como a empresa deseja que ele seja para aquela empresa, para aquela estrutura organizacional, dentro, por exemplo, de uma necessidade específica da empresa. Por exemplo, numa empresa eu posso exigir que um auxiliar de escritório, por exemplo, tenha apenas o primeiro grau. Em outra empresa, ele pode definir que, para um auxiliar de escritório ou um assistente administrativo, eu tenha que ter o segundo grau.
E em outra, eu posso exigir que para esse mesmo cargo, eu tenha que ter, a pessoa que vai ocupar o cargo tenha que ter um nível superior. São diferenças entre empresas e entre desejos que a empresa tem em relação a determinado cargo. Então, um erro muito comum nas descrições de cargo, e isso pode comprometer bastante a evolução do nosso trabalho e da nossa montagem de estrutura salarial, é quando nós começamos a descrever um cargo e começamos a imaginar aquela pessoa que está ocupando aquele cargo. Isso é muito comum, por exemplo, quando eu vou descrever um cargo onde existem somente uma pessoa que ocupa aquela função. Por exemplo, um gerente financeiro. Existe somente um gerente financeiro dentro da empresa. E aí eu começo a fazer a descrição do cargo olhando para o Joaquim, para o Manuel, que é o gerente financeiro. Está errado. Não podemos cair nesta armadilha. A outra questão importante aqui é que, para ser impessoal, nós temos que colocar uma descrição de uma maneira inteligível. Ou seja, ela precisa ser trabalhada através de ações. Ações que justifiquem aquela tarefa em especial. Por exemplo, toda ação leva um verbo atrelado a ela. Então, toda descrição de cargo, ou toda descrição da tarefa, e essa é a questão mais importante dentro do trabalho da descrição de cargo, é colocar ações dentro daquelas tarefas, ela precisa ser iniciada por um verbo que represente essa ação. E isso se faz necessário, então, para tornar a descrição mais inteligível, ou seja, para tornar essa descrição mais inteligível para quem lê o catálogo de cargos, por exemplo. Para quem olha para aquela descrição, possa entender exatamente o que aquela tarefa, o que aquilo quer dizer para aquele cargo. Agora vamos pegar um exemplo de uma série de supervisores, gerentes, dentro de um comitê, fazendo uma descrição de um cargo específico, onde todos discutem ao mesmo tempo quais são as tarefas específicas daquele cargo, o que ele faz no seu dia a dia, quais são as atribuições daquele cargo naquela organização. Todos falando ao mesmo tempo. Se nós não organizarmos e não colocarmos as frases ou as palavras de uma maneira clara, sucinta, muito provavelmente ninguém vai entender absolutamente nada do que aquele cargo faz dentro da organização. Então, para ser impessoal, a frase, a descrição de cargos, precisa ser iniciada por um verbo de ação e, de preferência, um verbo impessoal. Um verbo pessoal, por exemplo, diz eu faço. Quando eu digo eu faço, eu estou sendo pessoal. Estou dizendo que eu, pessoa, faço alguma coisa. Agora, quando eu digo ele faz, eu também estou sendo pessoal. Ou seja, ele, alguém, o Joaquim, o José, faz alguma coisa. Isso é pessoalidade. Agora, nesses dois exemplos que eu acabei de citar, no primeiro, eu estou usando a primeira pessoa do presente do indicativo. E no segundo exemplo, eu estou usando a terceira pessoa do presente do indicativo. Para ser impessoal, então, a nossa frase, a nossa descrição de cargos, eu preciso trabalhar de uma maneira diferente. Eu preciso usar o verbo na forma infinitiva, ou seja, fazer. Esse é o verbo que nós precisamos utilizar. O verbo fazer, no infinitivo, que dá a ação à frase, a nossa descrição de cargo. Todo verbo, por exemplo, dá ação à frase. Então, é impossível que haja uma sentença ou uma frase sem que haja pelo menos um verbo para lhe dar a ação necessária. No nosso caso, na descrição de cargos, eu preciso de ação. Então, toda frase que eu desenhar, que eu descrever, ela vai precisar ter pelo menos um verbo. Eu disse pelo menos um verbo. Vamos ver, então, alguns verbos que indicam realização ou ação para alguma frase na descrição de cargos. São eles, por exemplo, os verbos
ajustar, analisar, apoiar, apresentar, aprovar, avaliar, conduzir e controlar. Então, existem algumas questões que nós também precisamos discutir a respeito da descrição de cargos. Como, por exemplo, o que faz o cargo? Vamos pegar um exemplo de um cargo qualquer. Telefonista, por exemplo. O que faz o cargo de uma telefonista? Você pode me dizer o seguinte: telefonista atende o telefone, faça as ligações, e por aí vai. Muito bem. Vamos tentar transformar isso de uma maneira inteligível ou de uma maneira organizada. Se você me disser, por exemplo, que ela atende ligação, eu vou lhe perguntar: e o que mais ela faz? Você vai me responder: ela passa ligação. Bom, nesses dois exemplos, você está sendo pessoal, ou seja, ela, a telefonista, faz as ligações. Ela, a telefonista, passa as ligações. Isso é ser pessoal. E para que nós transformemos isso de uma maneira impessoal, o que nós precisamos fazer? É fácil. É só lembrarmos das regras que nós acabamos de conversar. Ou seja, eu tenho que transformar uma forma pessoal em uma forma impessoal. Ou seja, eu tenho que transformar a forma pessoal, ela atende o telefone, numa forma impessoal. E para isso, eu vou usar a regra de usar o verbo atender na terceira pessoa do presente do indicativo e na forma infinitiva. Ou seja, ela atende ligações, poderia ficar assim: atender ligações. Agora, outra questão que nós devemos responder na nossa descrição de cargos é a questão: como faz? Em outras palavras, nós precisamos descobrir ou entender melhor esse atender o telefone. Como ela faz isso? Muitas vezes, nós vamos precisar aqui também de verbos de ação. Verbos de ação que representem essa questão de como faz. Alguns verbos, por exemplo, representam ação e podem ser utilizados na nossa descrição de cargos de uma tarefa específica. São eles: transferir, ajustar, elaborar, desenvolver, conferir, efetuar. E cada uma das questões aqui respondidas é extremamente importante. Por quê? Porque o como faz, muitas vezes, dá para a gente um entendimento melhor do que aquela tarefa representa naquele cargo. E uma regra básica e importante é que nessa questão, nesta parte da descrição, o verbo muitas vezes se apresenta no gerúndio, na forma gerúndio. Ou seja, como ela faz a ligação? Essa é uma questão que nós temos que responder com um verbo de ação, com um verbo de movimento. E um verbo de movimento, muitas vezes, está na forma gerúndio. Então, se nós perguntarmos novamente: o que faz a telefonista? Você vai me responder: atender ligações telefônicas. E se eu fizer uma segunda pergunta agora: como ela faz isso? Você vai me responder: transferindo essas ligações, ou transferindo-as. Então, seguindo a nossa regra e juntando essas duas respostas a essas duas questões, nós teríamos algo mais ou menos assim: atender ligações transferindo-as, ou atender ligações transferindo essas ligações. Agora, também, muitas vezes nós precisamos ter mais certeza ou entender melhor aquela tarefa específica. E para isso, nós precisamos de usar alguns verbos, como alguns verbos que indicam o objetivo daquela tarefa, o objetivo daquela situação que nós estamos descrevendo. Às vezes, como faz e para que faz, é muito óbvio. Então, nós muitas vezes nos utilizamos de alguns verbos de objetivo, que são controlar,
coordenar, criar, cumprir, desenvolver, estabelecer, estimular, facilitar, formular e implementar. Esses são verbos que indicam objetivos e que também podem ser colocados, por exemplo, numa forma gerúndio. Outra questão é que, em algumas situações de descrições de cargos, nós precisamos, de uma certa maneira, entender melhor ainda a questão, aquela tarefa. E aí nós podemos perguntar, por exemplo, mas para que ela faz isso? Ou para que essa tarefa existe para esse cargo? E para isso, nós também nos utilizamos de verbo, para dar um movimento maior. Obviamente, em algumas situações, a tarefa é muito óbvia e muitas vezes esse para que faz pode ser eliminado da nossa descrição. Então, no nosso exemplo da telefonista, nós também podemos querer saber, por exemplo, para que ela faz isso? Para que ela atende as ligações telefônicas? Então eu posso perguntar, para que ela atende as ligações telefônicas? Você pode me responder o seguinte, ela faz isso para facilitar a comunicação entre a empresa e o cliente, por exemplo. E aí, eu também posso me utilizar de um verbo, mas só que agora eu me utilizo de um verbo que indique o quê? Que indique a finalidade, ou seja, qual que é o objetivo, como passado anteriormente. Então, nós podemos dizer assim, atender ligações telefônicas, transferindo-as para facilitar a comunicação entre a empresa e o cliente. Ou então, atende ligações telefônicas, transferindo-as a fim de facilitar a comunicação entre a empresa e o cliente. Ou ainda, atender ligações telefônicas, transferindo-as e facilitando a comunicação entre a empresa e o cliente. Atender ligações telefônicas é uma ação, atividade ou tarefa. Transferindo as mesmas, uma ação, atividade e também uma tarefa. A fim de facilitar a comunicação entre a empresa e o cliente, um objetivo. Vamos pensar então numa atividade. O meu objetivo final é ter uma descrição formal ou ter um catálogo de cargos bem definido para quem quer que seja. Olhe nesse catálogo e entenda o que está sendo descrito em relação a um determinado cargo dentro da empresa. Então a ideia aqui é que eu coloque de uma maneira formal todas aquelas coisas que eu coletei anteriormente no processo de coleta de dados, que eu transforme isso de uma maneira inteligível e que faça parte desse catálogo. Agora, o meu formulário de descrição de cargos precisa conter algumas questões extremamente importantes. E algumas questões podem vir a acrescentar a esse formulário de descrição de cargos e fazer parte do meu catálogo de cargos. Uma questão que pode estar contido lá no meu questionário, no meu formulário, na verdade, de descrição de cargos, é a questão da missão do cargo. A missão do cargo vai dizer respeito a uma frase que resuma bem, de uma maneira geral, o que aquele cargo é, ou para que aquele cargo existe dentro da minha organização. Atender ligações nacionais e internacionais, transferindo essas ligações a fim de atender às necessidades dos meus clientes internos e externos, é a missão do meu cargo de telefonista. Agora, nós também precisamos ter neste questionário o quê? A titulação do cargo, ou seja, o título do cargo.
O título do cargo aqui em questão, ou a nomenclatura deste cargo, é telefonista. Também posso ter, no meu formulário de descrição de cargos, a hierarquia, ou hierarquização, que significa o quê? Eu preciso posicionar esse cargo dentro de um organograma na empresa. E eu posso, inclusive, desenhar no meu formulário de descrição de cargos, que vai fazer parte do meu catálogo de cargos, uma posição no organograma, as caixinhas do organograma, onde eu posicione esse cargo na hierarquia. Para ilustrar, por exemplo, no nosso formulário de descrição do cargo de telefonista, eu posso ter esta representação do organograma. Ou seja, a telefonista está subordinada a um assistente administrativo que, por sua vez, está subordinada a um gerente administrativo. A outra questão fundamental é que nós olhemos para quais são os requisitos básicos para esse cargo, dentro da descrição de cargo. Eu posso definir, por exemplo, que o requisito básico para esse cargo de telefonista é ter o 2º grau completo. E, em experiência, ela deve ter 6 meses de experiência no mínimo. E, obviamente, o que não pode faltar no meu questionário, do meu formulário de descrição de cargos, são as responsabilidades e as atribuições. Então, no nosso caso de telefonista, uma responsabilidade ou atribuição poderia ser efetuar relatórios de ligações interurbanas a fim de fazer as devidas cobranças internas. Ou então, solicitar manutenção preventiva nos equipamentos utilizados pela telefonista, a fim de manter a ordem e a manutenção dos mesmos. O formulário de descrição de cargos, então, ele alimenta uma série de sistemas e processos dentro da empresa. Um deles é os processos de recrutamento e seleção, que podem ser utilizados com base nas descrições de cargos. Para isso, vamos ver um exemplo. Empresa de grande porte contrata para início imediato telefonista. Experiência mínima de 6 meses na função, com 2º grau completo para trabalhar no período diurno, com experiência comprovada em mesa de operações KS2. Oferecemos salário compatível com a função e todos os benefícios de uma empresa de porte. Os interessados devem enviar currículo vitae atualizado para a Caixa Postal 2525. Então, como podemos ver, o processo seletivo para o cargo de telefonista está sendo todo feito e elaborado baseado no quê? Na descrição de cargos que nós acabamos de fazer do cargo de telefonista. Mas o formulário de descrição de cargos também pode fazer uma alimentação de outros processos dentro da empresa. Por exemplo, do processo de treinamento e desenvolvimento. Ou um processo seletivo para uma vaga interna também. Não só de uma vaga externa, como nós acabamos de ver, onde um anúncio foi colocado, por exemplo, em um jornal. Nós podemos colocar no mural, por exemplo, uma vaga que está sendo recrutada internamente. Para quê? Para que esse candidato que tenha esse perfil que está descrito neste formulário de descrição de cargo, possa se candidatar e observar que ele tem aquele perfil, ele sabe fazer aquelas tarefas, ou ele tem aquelas responsabilidades, e ele pode, então, participar de um recrutamento interno para um cargo que está surgindo. Bom, o que nós temos que ter certeza aqui é que a nossa descrição de cargos foi feita de maneira formal, de uma maneira correta, e que agora qualquer um que pegue essa descrição de cargos possa entender o que realmente a empresa espera de cada um cargo. Nós podemos, inclusive, num processo de contratação de um funcionário, podemos entregar no ato da contratação dele a cópia da descrição de cargos dele. Afinal de contas, ele tem a necessidade de saber o que a empresa espera dele. E como dica de estudo, eu deixo para vocês o livro Manual de Descrição de Cargos e Salários, de Aristeu de Oliveira, da editora Atlas. Esse livro vai ser muito útil para vocês nesta aula,
porque ele vai mostrar uma série de descrições já padronizadas para vocês entenderem melhor o que nós falamos aqui. Bons estudos!